Olá, meus caros amigos do ESO Educacional, professor Norberto da área, desta feita para conversarmos sobre presídios, sobre penitenciárias, sejam elas de natureza federal, sejam elas de natureza estadual, ok? E procurarei transmitir para vocês um pouco do meu conhecimento enquanto ex-policial militar, ex-oficial da PM, ter trabalhado aqui no estado de São Paulo, no complexo Carandiru, que abrangia a extinta Casa de Detenção Professor Flamínio Fávero, que contava com a maior população carcerária da América Latina, aproximadamente 7 mil presos, uma população flutuante. Também englobava a penitenciária do estado de São Paulo, também a Casa de Detenção Feminina do Tatuapé, Centro de Observação Crinológica e Casa de Detenção de Parelheiros, além da Penitenciária Feminina de São Paulo. Então era uma grande instituição na qual eu trabalhei por 7 anos aproximadamente, quer seja na guarda externa da muralha, quer seja na escolta de presos, vivenciando o dia a dia desse povo carcerário, por assim dizer. Obviamente que quando a gente fala em termos de sistema penitenciário, as regras que regem esse sistema são aquelas determinadas da LEP, na Lei de Execução Penal, ok? A LEP é a grande orientadora, digamos assim, das normas atinentes ao cumprimento de penas. E, obviamente, que, como já dito aqui, existem penitenciárias federais e penitenciárias ou presídios estaduais, ok? Uma coisa é certa, a LEP, ela edita regras de caráter geral, ela disciplina quais são as infrações administrativas disciplinares de natureza grave no Brasil inteiro, seja em presídios federais, seja em presídios estaduais, e cabe aos presídios regionais, estaduais notadamente, e também os federais, guardadas as suas particularidades, disciplinar quais são as infrações disciplinares administrativas de natureza média e leve. Então, meus queridos, vamos conversar sobre essa vida, a vida do reeducando, beleza? Não sem antes lembrarmos que o comum no Brasil, até tempos atrás, eram apenas penitenciárias de natureza estadual. E os presídios federais foram criados a partir da vigência da Lei 8.072/90, a lei relacionada a crimes hediondos. Então, no primeiro momento, crimes hediondos foi o grande foco, digamos assim, o grande fator que gerou a criação das penitenciárias federais, que hoje no Brasil somatizam em 5 unidades prisionais, que nós veremos logo a dizer, logo a discorrer sobre elas. Mas, obviamente que, quando a gente fala em crimes hediondos, não podemos esquecer, né? A previsão constitucional desses crimes inicialmente está lá no artigo 5º de nossa Magna Carta, inciso 43, ali que se previu pela primeira vez a origem, digamos assim, dos crimes equiparados e considerados hediondos, os equiparados tráfico de drogas, tortura e terrorismo, e os considerados aqueles disciplinados na lei 8.072/90, com suas modificações mais recentes, incluídas pelo pacote anticrime, que entrou em vigor efetivamente a partir do dia 23 de janeiro de 2020, beleza? A lei, o pacote anticrime de 2019, mas ele entrou em vigência em janeiro de 2020, que ampliou, quase que duplicou o rol dos crimes considerados hediondos, onde podemos rapidamente aqui falar os principais, que são os crimes de homicídio simples, praticado por um grupo de extermínio, os homicídios qualificados, as lesões corporais gravíssimas e seguidas de morte, praticado contra integrantes da segurança pública e seus familiares e forças armadas, o crime de latrocínio, o crime de extorsão com resultado morte, crime de extorsão mediante sequestro, adulteração de medicamentos, genocídio, roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo, furto agravado ou qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo, enfim,
há um grande rol aí de aproximadamente 24 crimes considerados hediondos, mais os equiparados, que se destinam, né, ao cumprimento da pena nesse tipo de organismos. Beleza, muito bem, mas em face disso tudo, temos que discorrer algo a respeito desse assunto assaz interessante. Então, vamos lá. Presídios estaduais e federais, temos a dizer que, para a compreensão das regras de funcionamento dos presídios, é necessário primeiro analisar-se o quanto estabelece a lei de execução penal. Como já foi dito aqui, que é a grande, digamos assim, orientadora do funcionamento desses órgãos. Lembrando que estamos nos referindo a cumprimento de pena, estamos nos referindo também aos juízes das execuções criminais, beleza? Muito bem. Sobre os estabelecimentos penais e suas peculiaridades, para na sequência analisarmos o regulamento próprio dos presídios federais, que traz boa referência para o funcionamento de todo o sistema. E é verdade, gente, hoje o sistema federal, os presídios federais, digamos assim, eles funcionam como órgãos emanadores de orientações. Então, dada a própria especificidade, né, do agente penitenciário federal, suas particularidades quanto à sua formação, campos de estudo, de desenvolvimento de atividades prisionais, esses órgãos costumam ser órgãos replicadores de normas, de orientações, de técnicas, digamos assim, no trato dos reeducandos nas esferas estaduais, ok? Muito bem, uma vez que cada unidade da federação poderá adotar regras próprias. Sim, regras próprias em razão da peculiaridade regional, da arquitetura, de onde se encontra inserido geograficamente o presídio, peculiaridades de clima também são levadas em consideração, proximidades de centros urbanos, há uma série de fatores que implicam, digamos assim, nessa regionalidade de cada órgão prisional. Muito bem, importante lembrar que, historicamente, a execução das penas no Brasil é tarefa de Estado, sim, como foi falado. Aqui em São Paulo mesmo, temos prédios da penitenciária do Estado de São Paulo, que remonta ao ano de 1917, a Casa de Detenção Professor Flamínio Fávero, onde houve o terrível episódio do massacre do Carandiru, datava do ano de 1921, completaria agora um século de existência se não houvesse sido demolida, inclusive. A atuação da União nesse campo tem início essencialmente a partir de determinação da Lei dos Crimes Hediondos, como nós falamos, Lei 8.072/90, combinado com artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Para a criação de presídios federais para criminosos de maior risco para o sistema. Vamos, portanto, inicialmente ao estudo da ALEP. Contudo, sou obrigado a dizer a todos vocês que, a bem da verdade, esses presídios federais, em que pese terem a sua origem, a sua semente na lei dos crimes hediondos, hoje é de se observar que são utilizados também para líderes de organizações criminosas, como é o caso do primeiro comando da capital, como é o caso do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, como é o caso da Família do Norte. Então, há necessidade, sim, né? Acabou se destinando, digamos assim, esse tipo de órgão prisional de natureza federal para isolar líderes de facções religiosas, tudo no afã de se buscar minimamente prejudicar o funcionamento desses organismos criminosos por meio do distanciamento dos líderes das respectivas facções. Muito bem, falemos algo então com relação a estabelecimentos penais. O artigo 8.2 nos diz que estabelecimentos penais, é o artigo 82 da LEP, destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Egresso é aquele que está saindo do órgão prisional.
O preso provisório, você sabe, é a prisão preventiva e a prisão temporária. A medida de segurança, você sabe, é para o inimputável. Já tratamos disso em outros eventos, beleza? Muito bem. Mulher e maior de 60 anos, separadamente, óbvio. Gente, a Constituição reza, né? A separação de presos por sexo, a separação de presos por idade, a separação de presos, de presos provisórios, de presos definitivos, na verdade, serão recolhidos ao estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Muitas vezes a unidade, né, o Estado, perdão, né, a que pertence, o Estado que integra a União, não tem condições, digamos, de ter órgãos prisionais separados. Então, que se seja bem claro desde já que não há problema de dentro de um mesmo órgão prisional, um mesmo presídio, por assim dizer, lá existam presos provisórios e presos definitivos, desde que sejam devidamente separados. Porque não podemos esquecer que um se trata de um preso com sentença transitada em julgado, e o outro há uma expectativa de punição. E não se pode ignorar a presunção de inocência. Então não seria admissível colocar um preso definitivo com um preso provisório. Não é verdade? Muito bem. Parágrafo 2º, ratificando o que falamos, o mesmo conjunto arquitetônico é o prédio. Poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Muito bem. Continuando aqui o nosso artigo 83 da LEP, o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas de serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Não podemos nunca nos esquecer que a pena não se traduz unicamente numa vingança do Estado em relação ao criminoso, mas também o aspecto da ressocialização do preso. Eu costumo sempre dizer isso em todas as minhas aulas. O preso, ele tem que ser bem tratado. O preso tem que ser educado. O preso tem que ser reinserido na sociedade, porque é inevitável no nosso sistema jurídico atual e constitucional, que veda as penas de caráter perpétuo, esse indivíduo condenado, ele vai voltar à sociedade. E o que se espera é que ele volte melhor do que entrou no sistema prisional. E se você não fornecer a ele mecanismos para essa depuração, é o que eu costumo dizer, tratar-se-ia de uma bomba relógio, que quando voltar, vai voltar pior do que quando entrou no órgão prisional. Você concorda comigo? Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Não podemos esquecer que horas de estudo contam para fins de remissão de pena, diminuição da pena. Não é só um trabalho. Então, isso é importante. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Há previsão constitucional dessa medida. É uma medida humanitária, por assim dizer, e está correto. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Quando se fala, gente, dependências internas, é justamente aquela que tem contato pessoal, próximo, com as presidiárias. Obviamente que a guarda externa pode ser masculina, obviamente que serviços burocráticos, administrativos, até mesmo de escolta podem ser masculinos, mas aquela atividade próxima, íntima, por assim dizer, com as presidiárias necessita ser feminino. Parágrafo 4º. Serão instaladas salas de aula destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante. Tem que botar esse povo para produzir, para estudar. Mente vazia, oficina do diabo.
Parágrafo 5º, haverá instalação destinada à defensoria pública. Sim, meus amigos, e nada mais correto do que isso. Cada caso é o caso, a ampla defesa às presas é indispensável. Não esqueça que ali existem presas ainda nem condenadas definitivamente, não transitado em julgado a sentença, condenações de primeiro grau que ensejam recolhimento por não estarem permitidas a liberação, haja vista que persistem indicativos da necessidade de uma medida cautelar, de uma prisão de natureza preventiva, condenadas em sede de segundo grau também com recurso e assim por diante. Então a defensoria tem um trabalho muito próximo, além de eventuais revisões criminais, além de eventuais fatores adversos no cumprimento da pena, tal como maus tratos, condições de insalubridade, algum tipo de arbitrariedade praticada pelo poder público. Então, a Defensoria Pública tem que se fazer presente. Ok? Muito bem. Artigo 83A, muito interessante, porque foi acrescido à Lei de Execução Penal. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares, desenvolvidas em estabelecimentos penais e, notadamente, gente, o que ele está dizendo aqui, a bem da verdade? Que não é todo o serviço que se realiza dentro de um órgão prisional que necessariamente precisa ser prestado por um funcionário público concursado. Ia inchar muito a máquina administrativa. Então, alguns tipos de atividades, que não aquelas consideradas essenciais, podem ser prestadas por particulares, que, todavia, para efeitos penais, caso venham a cometer algum tipo de desvio de comportamento, serão considerados funcionários públicos. Porque é servidor público aquele que presta serviço de forma direta ou indireta para órgãos da administração pública, beleza? Muito bem. Então, esses serviços que não necessitam ser necessariamente públicos podem ser serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, que são cópias, telecomunicações, lavanderia, manutenção de prédios, instalações, equipamentos internos e externos. Inciso 2º, serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. E isso eu tenho observado muito quando de visitas que realizo com alunos acadêmicos junto a instituições prisionais, grandes empresas, que eu não vou citar o nome aqui, obviamente, mas estão instaladas dentro com linhas de produção de alimento, manufatureira de calçados, de roupas, eletroeletrônicos. Tem várias empresas que você não tem conhecimento disso, mas que executam esse tipo de atividade laborativa dentro do órgão prisional, sob fiscalização de próprios funcionários dessas empresas, inclusive. Parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Indireta, logicamente que não vai deixar o preso ali ao bel prazer do servidor particular da empresa, né? Lógico, tem que ter uma fiscalização em cima desse funcionário particular. Parágrafo 2º. Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Muito bem. Atenção também agora para o artigo 83B da Lei de Execução Penal. São indelegáveis. Opa, essa função é só por servidor público concursado. As funções de direção, chefia, coordenação no âmbito do sistema penal, bem como toda atividade que exige o exercício do poder de polícia, notadamente classificação de condenados, quanto ao seu comportamento, quanto ao grau de periculosidade, quanto à sua adaptação ou não ao sistema prisional,
Também aplicação de sanções disciplinares, descumprimento do regulamento interno de cada órgão prisional, que o preso tem ciência assim que ingressa no sistema. Inciso terceiro, controle de rebeliões. Então saiba você que hoje, quando ocorre uma rebelião no interior de um órgão prisional, a polícia militar ela não é acionada de pronto para a contenção. Hoje a polícia penal tem sim, dentro dos seus quadros, um efetivo próprio para realizar, num primeiro tempo, medidas de contenção inicial, ok? Inciso quarto, transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais, outros locais externos aos estabelecimentos penais, como distritos policiais, eventualmente participar de funeral, eventualmente uma consulta odontológica, e por aí vai. Quem faz a escolta tem que ser funcionário público, agente penitenciário. Beleza. Muito bem, meus queridos. Nos termos do artigo 85, temos que o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura e finalidade. O episódio do Carandiru, o terrível, infelizmente assim denominado massacre do Carandiru, demonstrou-se a inviabilidade total de duas coisas, meus amigos. Primeira coisa, superlotação. Então, quando se entra numa rebelião, um complexo prisional com muitos presos, demonstra-se insustentável a contenção desse tipo de rebelião sem grandes avarias, sem grandes prejuízos, como houve o prejuízo à vida humana. No caso do Carandiru, com os famigerados 111 mortos. Eram 7.000 presos, toda a população carcerária do complexo, que era um prédio com 8 pavilhões. No pavilhão 9, onde houve essa contenção, haviam 1.300 presos. Isso já está comprovado, é totalmente inviável. Hoje o ideal são penitenciárias com uma população carcerária flutuante em torno de 300 reeducandos. Isso é o que se demonstra mais adequado. E outra grande lição que se tirou do complexo Carandiru, do evento do Carandiru, é o órgão prisional não ficar incrustado, localizado, sediado no centro da cidade, como era o caso aqui de São Paulo. Órgão prisional tem que ser colocado, edificado em locais afastados, inclusive que dificultem ou inviabilize tentativas eventuais de fuga. Muito bem. Parágrafo único. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades, mas é aproximadamente nesse contexto que eu acabei de dizer, de 300 pessoas. Muito bem, e chegamos no artigo 86. Importante a leitura desses artigos para nos contextualizar nesse tema. Execução penal, lei da execução penal. Pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Marcola, líder do PCC, criminoso nato aqui de São Paulo, condenado aqui, cumpre pena em outra unidade da federação. Parágrafo 1º. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante para a condenação, para recolher condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Professor, em relação à segurança pública, eu até entendo dificuldade, se busca dificultar esse contato do criminoso com o organismo, né? A organização criminosa, se busca evitar, eventualmente, que ele fuja, né, perto da cidade ou dentro da própria cidade, por isso local distante, dificultar esse tipo de interação do criminoso com as teclas, tudo bem, mas
a medida visa a segurança do próprio criminoso? Não entendi. Acontece que organizações criminosas são rivais entre si e, eventualmente, há que se ter penitenciárias separadas com um grau de segurança maior, digamos assim, que inviabilize qualquer tipo de atentado contra a pessoa do preso por outros criminosos, mesmo porque não podemos esquecer que a responsabilidade da vida do preso é do Estado, é a responsabilidade objetiva do Estado. Muito bem. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou aproveitamento de terras ociosas. Sim, isso tudo é possível, mediante autorização do juiz das execuções criminais e deve ser feito sob forma de vigilância, não resta dúvida. Parágrafo 3º, reiterando o que eu falei, caberá ao juiz competente, a requerimento, pedido da autoridade administrativa, que via de regra é o diretor do presídio, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Não podemos esquecer os regimes prisionais, o fechado, crimes com pena superior a 8 anos, essa é uma regra geral, ao semiaberto, crimes com pena máxima menor ou igual a 8 e maior do que 4, ao regime aberto, crimes com pena máxima até 4 anos. Beleza! Muito bem, meus queridos. Artigo 87. Falemos agora algo sobre a penitenciária. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. É trancado na cela, meu amigo. Mas não esqueça, tem hora de banho de sol, tem hora de esporte, lazer, religião e por aí vai, né? Parágrafo único. A União Federal, estados, distrito, territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam no regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei. E para quem não se recorda, o RDD é uma medida, é uma sanção disciplinar aplicadas principalmente a líderes de organizações criminosas que continuam a praticar crimes mesmo dentro do órgão prisional, contatando com essas organizações pelos mais diversos meios, sendo o mais reconhecido o celular, beleza? Gente, isso é um grande problema, né? Investe-se em tecnologia a todo instante, não se consegue, digamos assim, impedir esses contatos pela via celular. Isso está sempre sendo objeto de pesquisas, enfim. O celular entra no órgão prisional. É um problema que não só o Brasil, mas outros países também vêm estudando e tentando superar. Artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Muito bem. São requisitos básicos dessa unidade celular. Salubridade do ambiente. Gente, essa salubridade é aquele aspecto. Umidade, aeração do ambiente, luminosidade. Lógico, né? É um ser humano que está ali. A linha B, área mínima de 6 metros quadrados. Como você sabe, o Brasil passa por problemas de superlotação carcerária. Já discutimos isso aqui em outros encontros. Grande problema nacional é que órgão prisional é necessário, mas não dá voto. Então, e custa dinheiro, obviamente. A construir-se hoje uma penitenciária com capacidade para 300 presos, por exemplo, se fizer isso, um governador começa já. O pessoal, devia construir escola, devia construir creche, devia construir posto de saúde.
devia investir em segurança pública. Não é isso que a gente sempre ouve, mas esquece que o órgão prisional ele é essencial, ele é fundamental para garantir não só o cumprimento da pena, mas, repito, ressocializar a pessoa do criminoso. Beleza, meus queridos? Segura então essa informação por enquanto. Encerramos esse primeiro momento agora, mas voltamos em breve com mais informações. Um grande abraço a todos vocês.